Olá! Começa agora o programa Simples Assim e hoje vamos falar de dois assuntos super importantes, a depressão e a importância da atividade física para uma boa qualidade de vida. Você não pode perder! Infelizmente, a depressão está atingindo grande parte da população. Essa doença, muitas vezes silenciosa, está afetando crianças e adultos. Para conhecer mais sobre o tema, entrevistamos a psicóloga Aline Madureira. Nos últimos tempos, a humanidade vem sofrendo cada vez mais de uma doença muito grave e que infelizmente está se tornando comum, a depressão. Afinal, o que é depressão? A depressão é uma doença de fundo afetivo. Na verdade, a depressão ela vem inclusive no CID, que é o Código Internacional das Doenças, determinando que nós funcionamos por neurotransmissores, né? As células do nosso cérebro, ela vem através de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, por algum motivo, deixam de se comunicar entre si. Então, há vamos dizer assim, um rebaixamento da captação desses neurotransmissores. Os mais conhecidos são serotonina, dopamina, histamina e tudo mais. E isso mexe muito com a questão do emocional, do afetivo mesmo. Tanto pode ser por causas externas, vamos pensar num estresse ou numa situação de doença física, ou por um trauma, ou até por fatores genéticos, os neurotransmissores deixam de funcionar a contento, causando assim as dificuldades de ordem emocional. Então, um humor mais deprimido, pensamentos ruins. A pessoa com depressão pode apresentar diversos sinais. Alguns deles são mais fáceis de serem notados, já outros nem tanto. Desde uma sensação ruim de angústia, onde ela não consegue entender de onde vem isso, até pensamentos muito sérios que conduzem inclusive o indivíduo a uma tentativa de suicídio e às vezes até o suicídio. Mas passando por crises de ansiedade, a pessoa pode também estar sempre com um humor irritável. Existem diversos sintomas. Os principais são esses que eu estou te falando. Pensamentos obsessivos, a situação de um humor irritável, um aumento ou uma diminuição muito grande do apetite, tristeza sem motivo, choro excessivo. A família e os amigos devem ficar atentos com alguns sinais e mudanças de comportamento que a pessoa depressiva apresenta. Nós temos uma situação muito séria que ocorre em toda a sociedade, que é a correria do dia a dia. Os pais hoje em dia estão atarefados excessivamente com o trabalho, com o uso de celulares, com o ganhar dinheiro, com o viver, e esquecem que muitas vezes os filhos estão passando por situações sérias. Claro que não são só os filhos, até eles mesmos. Muitas vezes essa fuga para o trabalho, essa fuga para o celular, essa fuga para tantos afazeres tem a ver com esconder de si próprio uma dificuldade que está ocorrendo com ele e também não enxergar que está ocorrendo com o filho, inclusive, Tainara, com crianças. Aqui na nossa clínica nós recebemos inúmeras crianças com sintomas de depressão, onde a criança vem triste, ou muito irritada, ou desconcentrada na escola, o adolescente que já começou a se cortar e traz pra gente um sofrimento psíquico muito grande, a questão da própria agressividade, a não solução da sexualidade. Imagine você, Tainara, um jovem que foi criado numa religião mais rígida e de repente se vê
diferente dos demais. Eu não me atraio por uma pessoa do sexo oposto. Eu me atraio por alguém do mesmo sexo. Ele entra num conflito muito grande, porque ele não sabe lidar com essa situação. Ele, por exemplo, pode se assustar muito com isso, esconder de todo mundo e começar a deprimir. E com isso, ter pensamentos ruins, chegando ao ponto de se cortar, de se suicidar ou de tentar o suicídio. E os pais muitas vezes não percebem, porque aquela criança, aquele adolescente está tão ocupado quanto os pais. O que é que os pais estão fazendo hoje em dia? Estão colocando seus filhos em atividades. Os filhos vão para a escola, saem da escola e tem uma agenda mais lotada do que a gente. Eles fazem basquete, eles fazem inglês, eles fazem espanhol, eles fazem futebol, eles fazem judô, eles fazem tudo. Aí tem o psicopedagogo, aí tem o psicólogo, aí tem... Olha, calma, a gente precisa dar tempo para essas crianças brincarem e não brincarem só no celular, não brincar só no computador. Essas crianças precisam se ver, né? E não se veem mais, é tudo online. Então, esse tipo de situação vai promover crises depressivas, sim. A criança, ou ela está comendo excessivamente, é uma dica, ou ela não está dormindo bem, ou ela está relatando, mamãe, eu tive pesadelo, ou ela está dizendo que, olha, eu realmente não consigo ir bem na escola, ou eu não consigo entender essas matérias, mesmo se dedicando, mesmo estudando. Isso são sinais para os pais ficarem atentos e correr atrás de um tratamento para esse filho. Até quando ele diz de muitos pesadelos, de inapetência, ou excesso de apetite, ou eu estou lá me sentindo triste, não tenho amigos. Tudo isso eu acho que são sinais e sintomas que podem fazer com que os pais fiquem atentos às dificuldades que provavelmente estão surgindo com este filho. Não esquecendo que criança também tem depressão. Além dos sintomas comportamentais, a depressão também tem sintomas físicos. É um engano achar que a pessoa que tem depressão, ela só tem sintomas afetivos, como angústia, ansiedade, medo, pânico e pensamentos ruins, que são os pensamentos obsessivos. É um equívoco. Muitas vezes a pessoa nem percebe que tem angústia porque não houve um processo de pensar essa angústia, não houve um processo de entrar em contato com o sofrimento psíquico e é jogado tudo para o somático. É jogado para o corpo mesmo. Então, pessoas que sofrem de dores, muitas vezes dores reumáticas, fibromialgia, a própria úlcera, a própria bronquite, alguns tipos de câncer são provenientes de um quadro depressivo de anos e que a pessoa não entrou em contato com isso. Como toda doença, a depressão também tem tratamento. Por isso, é muito importante procurar a ajuda de um bom profissional. A psicoterapia traz para o paciente a possibilidade de entrar em contato com as dificuldades que fizeram com que ela chegasse nesse quadro, né? Nada acontece por acaso. Por mais genético que seja a sua condição depressiva, houve sim situações de infância, situações ali de lutos mal resolvidos que precisam ser tratados dentro de um processo psicoterápico. O que a gente não pode esquecer é que dependendo do quadro, da gravidade da situação, eu, por exemplo, indico o psiquiatra. Nós, psicólogos, trabalhamos com psicoterapia, não trabalhamos com nenhum tipo de medicação. E em alguns casos, por estar mais grave, pela pessoa já estar numa situação de, às vezes, nem conseguir sair da cama, ela precisa passar por um médico. E a gente indica um bom psiquiatra que vai avaliar o caso, e o psiquiatra tratando com medicação e esse paciente com psicoterapia é sucesso na certa. Mas será que depressão tem cura? Olha, quando você me fala de cura, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque a depressão faz parte da estrutura psíquica e muitas vezes genética desse paciente. Então, se a gente pensar no caso de crianças
com um quadro de depressão, ou de um adolescente que desenvolveu a depressão. O que eu penso que é possível é lidar com os sintomas, é aprender a se conhecer, é entrar em contato consigo para poder entender por que eu sinto tudo isso. Então vamos pensar numa criança que tem ali a agressividade como sintoma principal. Muitas vezes essa agressividade ela está mostrando que tem algo errado com ela. Essa hiperatividade, essa agressividade, essa dificuldade de se concentrar já está mostrando para a mãe que ela está ou para os pais, né, que ela está com uma dificuldade que pode ser de fundo depressivo. Quanto antes esses pais procurarem ajuda, mais fácil será para essa criança aprender a lidar com essa estrutura que é próprio dela. Então, quando a gente fala de cura, eu prefiro falar de desenvolvimento, de descoberta e de autoconhecimento. Eu acho que assim fica mais fácil de entendermos a evolução de um quadro tão sério como esse numa psicoterapia. Então a gente não fala especificamente de cura, a gente fala de autoconhecimento, de evolução e de vida com qualidade. Faremos um rápido intervalo e na volta iremos falar da importância da atividade física para a nossa saúde.